Nascido em Tarso, uma cidade cosmopolita do Império Romano, Saul cresceu em um lar judaico devoto, imerso nas tradições e ensinamentos da fé judaica. Desde cedo, ele foi educado na lei de Moisés e nas tradições dos pais, absorvendo os valores e crenças que definiriam sua vida futura. Saul, cujo nome significa desejado, era filho de pais fariseus, o que lhe proporcionou uma educação rigorosa e uma compreensão profunda das Escrituras Sagradas. Sua família era respeitada na comunidade judaica de Tarso, e ele cresceu em meio a debates teológicos e fervor religioso. A cidade de Tarso, conhecida por sua diversidade cultural e intelectual, também influenciou o jovem Saul, expondo-o a uma ampla gama de ideias e perspectivas. Essa atmosfera cosmopolita contribuiu para sua habilidade de dialogar com diferentes públicos e adaptar sua mensagem em suas futuras missões evangelísticas. Desde cedo, Saul demonstrou uma mente aguçada e uma determinação incomum. Seu zelo pela fé judaica era evidente, e ele rapidamente se destacou como um estudante brilhante e um defensor ardente das tradições de seus pais. Sua infância foi marcada por uma busca incessante pela verdade e pela justiça, características que o acompanhariam ao longo de sua vida. No entanto, mesmo em meio à sua devoção religiosa, Saul também enfrentou desafios e questionamentos. A convivência com uma comunidade diversificada em Tarso o expôs a diferentes pontos de vista e crenças, o que o levou a confrontar suas próprias convicções e a buscar respostas mais profundas sobre sua fé e propósito na vida. Assim, a infância de Saul foi um período de formação crucial, no qual ele absorveu as influências de sua família, comunidade e ambiente cultural, preparando-o para os desafios e aventuras que o aguardavam no futuro, como o renomado apóstolo Paulo. A conversão dramática de Saul é um ponto de virada crucial na história do cristianismo, um momento de transcendência que ecoa através dos séculos como um testemunho vívido da graça redentora de Deus. Antes conhecido como um perseguidor implacável dos seguidores de Jesus, Saul estava em uma missão fervorosa para erradicar o cristianismo quando uma luz cegadora o envolveu no caminho para Damasco. Essa experiência transcendeu os limites da compreensão humana, mergulhando Saul em um estado de desconcerto e revelação. A voz divina ecoou em seus ouvidos, questionando sua perseguição aos cristãos e desafiando-o a uma nova missão. Diante da presença divina, Saul foi confrontado com a verdade de sua própria cegueira espiritual e com a urgência de uma transformação radical. A conversão de Saul não foi apenas um evento isolado, mas sim o início de uma jornada de descoberta espiritual e compromisso missionário. Ele se tornou um dos mais fervorosos defensores do Evangelho, viajando incansavelmente e enfrentando inúmeras adversidades para difundir a mensagem de Cristo. A conversão de Saul ressoa como um lembrete poderoso de que nenhuma vida está além do alcance da graça divina. Ela inspira esperança e renovação, convidando-nos a considerar nossas próprias jornadas de fé e a abraçar a possibilidade de transformação pessoal, independentemente de nosso passado ou circunstâncias. A conversão de Saul é um lembrete eterno do poder transformador do amor de Deus. Após sua experiência dramática no caminho para Damasco, Saul, agora convertido e rendido ao chamado de Deus, é enviado a Ananias para receber o batismo e iniciar uma nova fase de sua vida como seguidor de Jesus Cristo. O batismo de Saul representa mais do que apenas um rito de passagem. É um símbolo profundo de sua morte para o passado de perseguição e de sua ressurreição para uma vida renovada em Cristo. Ao descer as águas e emergir novamente, Saul deixa para trás seu antigo eu e abraça uma nova identidade
e propósito como apóstolo de Jesus. É nesse momento sagrado que Ananias também profetiza uma mudança de nome para Saul, chamando-o de Paulo. Essa mudança de nome não é apenas uma formalidade, mas uma expressão tangível da transformação interior que ocorreu no coração de Paulo. Seu novo nome representa uma nova identidade e missão, marcando o início de uma jornada de serviço e dedicação ao Evangelho. Ao adotar o nome de Paulo, ele não apenas se distingue de seu passado como perseguidor, mas também se alinha com a tradição bíblica de mudança de nome como sinal de um novo começo e de um chamado divino. Assim como Abraão se tornou Abraão e Jacó se tornou Israel, Paulo se torna o apóstolo dos gentios, enviado para levar a mensagem de salvação a todos os povos. O batismo e a mudança de nome de Paulo marcam um ponto de virada definitivo em sua jornada espiritual, sinalizando sua total entrega a Deus e seu compromisso com a missão de difundir o Evangelho. Esses eventos simbólicos não apenas selam sua nova identidade em Cristo, mas também lançam as bases para uma vida de serviço e sacrifício em prol do reino de Deus. As missões evangelísticas de Paulo representam um dos capítulos mais vibrantes e emocionantes da história cristã. Uma saga épica de coragem, dedicação e compromisso com a propagação do Evangelho. Desde o momento de sua conversão dramática no caminho para Damasco, Paulo sentiu um chamado ardente para levar a mensagem transformadora de Jesus Cristo a todos os cantos do mundo conhecido. Ao longo de suas várias viagens missionárias, Paulo enfrentou inúmeras adversidades, incluindo perseguições, prisões e conflitos, mas nunca vacilou em sua determinação de proclamar o Evangelho. De Jerusalém a Roma e de Éfeso a Corinto, ele viajou incansavelmente, pregando em sinagogas, praças públicas e até mesmo em prisões, sempre buscando alcançar aqueles que ainda não haviam ouvido a mensagem de salvação. As cartas de Paulo às várias igrejas que ele fundou durante suas missões evangelísticas oferecem um vislumbre vívido de sua abordagem pastoral e teológica, fornecendo orientação, encorajamento e correção às comunidades cristãs em crescimento. Suas epístolas aos Coríntios, Romanos, Gálatas e outras são tesouros de sabedoria espiritual e revelam a profundidade de sua paixão pelo Evangelho. Além de sua pregação incansável, Paulo também estabeleceu um modelo de ministério baseado no discipulado e no ensino, capacitando líderes locais para liderar e cuidar das comunidades cristãs que ele ajudou a fundar. Seu legado como um dos mais prolíficos evangelistas e plantadores de igrejas da história cristã é inegável, e seu impacto continua a ser sentido em todo o mundo até os dias de hoje. As missões evangelísticas de Paulo são um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho e da capacidade de Deus de usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários em seu nome. Sua vida e ministério inspiram e desafiam os cristãos de todas as épocas a seguirem seu exemplo de zelo, coragem e compromisso com a causa do Evangelho. As cartas epistolares de Paulo representam uma coleção incomparável de ensinamentos teológicos, conselhos pastorais e instruções práticas que continuam a moldar e influenciar a fé cristã até os dias de hoje. Essas cartas, escritas para várias comunidades cristãs em todo o mundo antigo, oferecem uma janela fascinante para a vida e o pensamento do apóstolo Paulo, revelando sua profunda compreensão da fé cristã e sua paixão pelo Evangelho. Desde suas epístolas aos Coríntios, Romanos e Gálatas, até suas cartas mais pessoais, a Timóteo, Tito e Filemon, as cartas de Paulo abordam uma ampla gama de questões teológicas, éticas e pastorais. Elas refletem sua abordagem pastoral cuidadosa e seu compromisso em fortalecer, encorajar e instruir as comunidades cristãs sob sua responsabilidade.
Cada carta de Paulo é única em sua ênfase e propósito. Algumas são escritas para corrigir problemas específicos dentro das igrejas, como divisões, imoralidade ou falsos ensinamentos, enquanto outras são escritas para ensinar doutrinas fundamentais da fé cristã, como a justificação pela fé, a santidade e a ressurreição dos mortos. Além de seu conteúdo teológico e pastoral, as cartas de Paulo também oferecem insights fascinantes sobre sua própria vida e ministério. Elas revelam sua humanidade, suas lutas e suas paixões, proporcionando aos leitores um vislumbre íntimo do homem por trás do apóstolo. Os conflitos e perseguições enfrentados por Paulo ao longo de sua vida e ministério são testemunhos vívidos de sua devoção inabalável ao Evangelho e de sua coragem diante da adversidade. Desde o momento de sua conversão, Paulo enfrentou uma série de desafios e oposições, tanto de autoridades romanas quanto de líderes religiosos judaicos, enquanto buscava espalhar a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Como um ex-fariseu e perseguidor dos cristãos, Paulo rapidamente se tornou alvo da ira e da desconfiança de muitos de seus antigos colegas religiosos. Sua pregação incisiva e seu compromisso com a causa de Cristo despertaram hostilidade e resistência, levando-o a enfrentar perseguições violentas e tentativas de silenciamento. Além das pressões internas da comunidade judaica, Paulo também enfrentou desafios externos significativos, especialmente durante suas várias viagens missionárias. Ele foi preso, espancado, apedrejado e até mesmo naufragou em sua busca para difundir o Evangelho, enfrentando perigos de todas as formas enquanto se aventurava em territórios desconhecidos. No entanto, mesmo diante dessas tribulações, Paulo permaneceu firme em sua fé e determinação. Sua confiança inabalável em Deus o sustentou através das tempestades da vida, capacitando-o a perseverar em sua missão, apesar das adversidades. Os conflitos e perseguições enfrentados por Paulo não apenas testemunham sua resiliência e coragem, mas também ilustram o custo do discipulado e o preço da fidelidade ao Evangelho. Sua vida é um lembrete poderoso de que seguir a Cristo pode exigir sacrifícios significativos, mas também oferece recompensas eternas que superam qualquer sofrimento terreno. Através das lutas de Paulo, somos desafiados a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das dificuldades, confiando na promessa de que aqueles que sofrem por amor a Cristo serão glorificados com Ele. O martírium, ou martírio, de Paulo, é um evento marcante na história do cristianismo primitivo, simbolizando sua dedicação inabalável à fé e seu compromisso final com o Evangelho de Jesus Cristo. Tradicionalmente, acredita-se que Paulo tenha sido executado em Roma durante o reinado de Nero, tornando-se um dos primeiros mártires cristãos e selando seu legado como um dos mais importantes líderes da Igreja primitiva. A morte de Paulo não foi apenas o fim de uma vida extraordinária, mas também o catalisador para a propagação ainda maior do Evangelho. Seu martírium inspirou uma geração de cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante da perseguição e da morte, e fortaleceu a resolução da Igreja primitiva em enfrentar as adversidades com coragem e confiança. Embora os detalhes exatos de sua morte sejam desconhecidos, as tradições antigas afirmam que Paulo foi decapitado em Roma por sua identidade como cristão e sua recusa em renunciar ao Evangelho. Sua morte foi um testemunho poderoso de sua convicção de que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21, e uma confirmação de sua crença na vida eterna prometida por Cristo. O martírium de Paulo não apenas encerrou sua jornada terrena, mas também deu início a um legado imortal que continua a ressoar através dos séculos.
Sua morte tornou-se um símbolo de coragem e sacrifício para os cristãos de todas as épocas, inspirando-os a permanecerem fiéis ao Evangelho, mesmo diante das maiores adversidades. Além disso, o martírio de Paulo solidificou sua posição como um dos maiores defensores do cristianismo primitivo, cujas contribuições teológicas e escritos continuam a influenciar a fé e a prática cristãs até os dias de hoje. Sua morte não foi o fim, mas sim o início de um legado que transcendeu as fronteiras do tempo e do espaço, tornando-se um farol de esperança e inspiração para todos os que buscam seguir a Cristo. O legado de Paulo ressoa através dos séculos como um farol de inspiração e sabedoria para os cristãos em todo o mundo. Como um dos mais proeminentes apóstolos e líderes da Igreja primitiva, Paulo deixou um impacto indelével na história do cristianismo, cujas contribuições teológicas e escritos continuam a moldar e influenciar a fé e a prática cristãs até os dias de hoje. Paulo é lembrado por sua paixão incansável pelo Evangelho de Jesus Cristo, sua coragem diante da adversidade e sua dedicação em levar a mensagem de salvação a todos os povos. Suas numerosas cartas epistolares às igrejas e líderes cristãos oferecem uma riqueza de ensinamentos teológicos, conselhos pastorais e instruções práticas que ainda são estudados e aplicados por cristãos em todo o mundo. Além disso, o legado de Paulo é evidente em sua vida de serviço e sacrifício em prol do reino de Deus. Ele enfrentou inúmeras perseguições, prisões e sofrimentos por amor a Cristo, nunca vacilando em sua fé ou compromisso com a causa do Evangelho. Sua disposição em sacrificar tudo por amor a Jesus Cristo é um exemplo poderoso de devoção e fidelidade que continua a inspirar os cristãos hoje. O impacto de Paulo também pode ser visto em sua abordagem inclusiva e visionária da fé cristã. Ele reconheceu a universalidade do Evangelho e seu chamado para alcançar pessoas de todas as nações, línguas e culturas, e trabalhou incansavelmente para derrubar barreiras e divisões que separavam os crentes. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.